Aleluia. Glória a Deus, bendito seja o Senhor Deus Todo-Poderoso. Já estamos no ar hoje, domingo, dia 11 de outubro. E hoje estamos começando o nosso programa de uma forma completamente diferente. Por isso, saudar a você que está aí do outro lado, na sua casa, no conforto da sua casa, com a sua família, você que está viajando também. Deus te abençoe, a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos começando hoje o nosso programa, o som do Congo Democrático. Meu Deus! Olha, não dá para você acompanhar esse programa nesse instante sentado ou sentada. Você aí na tua casa, se está no carro dirigindo, você pode, né, mexer o teu corpo, levantar, se sacudir um pouquinho, porque, olha, Deus está abençoando o dia de hoje de uma forma extraordinária. Você não tem noção do que está acontecendo aqui hoje no estúdio, tá? O estúdio está agitado, né? E nós estamos agitados porque Deus está aqui. E hoje estamos começando o nosso programa de uma forma completamente diferente, ao som do Congo Democrático. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Você pode dançar aí também na tua casa, aonde você está. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Meu Deus. Hoje o programa começa assim, com alegria, com muito gás, tá? Muita paz, muito gozo, tranquilidade, porque quando o Espírito de Deus nos visita, nós somos cheios da graça, cheios da alegria. E essa alegria do Espírito hoje nos enche. E hoje estamos começando um programa diferente. Ao som do Congo Democrático, África. Essas são as nossas raízes. Não podemos perder a raiz, não podemos perder a cultura, não podemos perder esse hábito, esse costume. Estamos fora, mas a saudade a gente pode matar assim também. Só falta um aqui para levantar. Sente a maneira como esses nossos irmãos tocam. Olha, eles tocam com uma dedicação. Você que está aí em casa, você pode levantar e aproveitar esse momento e se alegrar em Deus. Deixa que o Espírito de Deus te visita aí mesmo. Visita o teu lar. A minha oração agora é que o Espírito de Deus, nesse momento de glória, de alegria, visite a tua casa, a tua família, os teus filhos, a tua vida. Daqui a pouco nós vamos começar com a ministração do nosso estudo, da série de discipulado. Mas no momento agora, é o momento de nós adorarmos a Deus com louvor,
glorificarmos o nome do Senhor, exaltarmos o nome do Senhor, bendizermos o nome do Senhor, porque a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Por isso estamos neste momento alegres, nos alegrando em Deus, jubilando o seu nome, porque Ele tem enchido o nosso coração de alegria, gozo e paz. Aleluia. Você pode compartilhar a live, comenta, curte, compartilha, para que mais pessoas tenham acesso ao programa de hoje, que está imperdível. Aproveita a compartilhar a live. Fique em pé, você que está aí na tua casa, no conforto do teu lar. Vamos adorar a Deus, vamos glorificar o Senhor ao som da África, ao som do Congo Democrático, nossos irmãos Congo Democrático. Eu amo. Eu sou apaixonado. Meu Deus. Ai, 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 ai. Você não tem noção da nossa alegria aqui no estúdio. A visita do Senhor aqui é grande. Você deve estar estranhando porque isso nunca aconteceu no nosso programa, né? É porque hoje o Senhor nos dá uma direção diferente. E nós nos alegramos em Deus. Glorificamos o seu nome. E manifestamos a nossa alegria em Deus. Alegria no Espírito. Sentir o gozo da salvação. E alegria no Espírito Santo. Compartilha a live, compartilha, que daqui a pouco a gente vai começar já o nosso estudo, a série sobre discipulado. Vamos falar sobre 5 séries do discipulado. E vamos aprender bastante hoje. What you do, I say but you dance, amen. I talk, you do the dancing. Après 116 ans, maman, après 116 ans, nous sommes deux arbres. Você pode comentar aí. We are trees without seasons. E daqui a pouco você vai acompanhar o estudo e também, se você tiver alguma pergunta, alguma coisa que você deseja falar sobre o estudo, você pode deixar nos seus comentários. E nós vamos estar esclarecendo então as dúvidas, tá bom?
Dans le lobby gauche. Dans une école primaire, dans le lobby gauche. On recommence. Ma bénédiction à gauche. Encore à gauche. À gauche deux fois. Encore à gauche. Dans sa 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 gauche. Hey. Ma bénédiction à droite. Encore à droite. À droite deux fois. À droite trois fois. Oh, meu Deus! Dança à gauche. Dança à droite. 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 Aqueles que estão entrando agora no nosso programa, É, mame. nós estamos começando hoje nosso programa de uma forma diferente. Qui t'a devant. Devant deux fois. Dizer que Au coin la gymnastique. a alegria do Espírito tomou conta da nossa vida hoje de uma forma extraordinária. Encore devant. O nosso estudo está recheado aqui hoje Devant derrière. e os convidados aqui, olha, não param, Derrière devant. não param. Derrière devant. E estamos começando o nosso programa hoje ao som da África, ao som do Congo Democrático. Sentimos a alegria Ma bénédiction. do Espírito, Pose à la distraite. a alegria do Espírito E e o gozo da salvação. Quando nós estamos em Cristo, nós temos a alegria, gozo e sentimos o gozo da salvação e a alegria do Espírito. A minha oração é que o Espírito de Deus visite a tua casa hoje, a tua família. Glória a Deus. Não tem espaço para tristeza, para angústia. Alegra-te no Senhor e seja visitado pelo Espírito de Deus nesse dia. E sinta o gozo do Espírito, a alegria da salvação sobre a tua vida. Vai curtindo, vai compartilhando aí a live para que mais pessoas tenham acesso. E daqui a pouco, daqui a alguns minutinhos, nós vamos então entrar no nosso estudo. Estamos falando sobre as 5 séries sobre discipulado, né? Sobre as características do discípulo, do verdadeiro discípulo de Jesus. Em Deus sou alegria, em Deus sou gozo, em Deus sou paz, sou felicidade, sou harmonia. Nele encontramos descanso para nossa alma, nele encontramos paz, gozo. Em Cristo encontramos felicidade. Quando somos alcançados pela salvação, nós sentimos o gozo da salvação e a alegria do Espírito. Tá bom? Então nós vamos já entrar no nosso estudo.
Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Maravilha, maravilha, maravilha. Glória a Deus. Bom, acredito que você está sendo visitado, foi visitado pelo Espírito de Deus nesse momento, nesse dia. Um dia que nós estamos começando com o nosso programa de maneira diferente. Ao som do Congo Democrático, um som, uma música, um louvor agitado, mexido. E nos sentimos alegres em Deus neste momento. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Olha, a produção não quer parar com a música. Vamos deixar mais um minutinho então. A produção está sendo tomada por Deus. Está na adoração, no louvor. Vamos glorificar a Deus. O Espírito do Senhor nos conduz a esse momento. Fazer o quê? Se eu pudesse virar a câmera do estúdio para vocês verem o que está acontecendo aqui. A próxima vez, se você quiser participar, você que está aqui em Rio Preto e região, quiser participar do nosso estúdio, pode vir aqui. É só dar uma ligada e a gente marca e você vem participar de um programa ao vivo. Aqui é onde o Espírito Santo visita. A graça se manifesta, a sua presença desce, somos cheios e alegres e nos alegramos em Deus. Aleluias! Bendito seja o Senhor Deus Todo-Poderoso. Você que está aí do outro lado, que está nos acompanhando, que tem nos acompanhado fielmente, queremos louvar a Deus pela tua vida. Hoje, como dizia, começamos a nossa programação de uma forma completamente diferente. Nunca antes a gente tivera feito isto. Hoje começamos o nosso programa ao som do Congo Democrático. Nossos irmãos ali do Congo Democrático invadiram nosso estúdio hoje com um louvor tremendo. Um louvor tremendo. E sentimos aqui a graça do Senhor, a presença do Espírito de Deus, e cremos que você que está aí também do outro lado teve esta mesma bênção, foi alcançado por esta mesma bênção, por esta
mesma graça que nos visitou hoje aqui no estúdio. Olha, ainda está sendo tremendo. Nosso estúdio está aqui hoje. Hoje estamos com um estúdio muito abençoado, com os nossos amigos, visitantes, convidados. Estão aqui conosco, assistindo e acompanhando aqui então o nosso programa ao vivo. Bom, nós louvamos a Deus porque Deus tem nos abençoado e dando graça para que nós então possamos estar aqui sempre. Estarmos conteúdo novo, você possa ser então notificado, tá? Notificado para estar então acompanhando toda a programação, tá bom? Então compartilhe a live, comenta, curta. Hoje nós vamos começar a primeira série falando sobre as características do verdadeiro discípulo de Cristo, né? As características do verdadeiro discípulo. Então, hoje está começando a primeira série, onde a gente vai então falar sobre este tema muito importante, muito prescindível, tá bom? Eu gostaria, para começar, eu gostaria de ler um texto da Palavra de Deus, tá? Eu vou ler um texto aqui da Palavra de Deus, Mateus capítulo de número 28. Se você puder acompanhar esta leitura, vai ser bom, tá? Mateus capítulo de número 28, e vamos ler então ali os últimos versículos do capítulo 28. Vamos ler o versículo número 19. Mateus capítulo 28, o versículo de número 19. Disse Jesus: portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo quanto vos tenho ordenado. E assim, eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Tá? Então, esse é o texto para a nossa base hoje. Estamos falando então sobre as características do verdadeiro discípulo de Cristo, né? E é interessante que isso é um imperativo de Jesus, né? Do mesmo modo que a pregação do Evangelho é o imperativo, o ide, o fazer discípulo também é um imperativo. É uma ordem de Deus, de Cristo, para todos aqueles que já foram chamados, alcançados e se tornaram discípulos, e também tem essa prerrogativa, ou tem esta missão, esta incumbência de também ir por todo o mundo e fazer discípulos. A gente tem falado sempre que, assim como é importante a evangelização, é de igual forma, de igual modo importante também o discipulado. Porque Jesus, ele ordena para que nós fôssemos, né, pregar o evangelho a toda a criatura, ao mesmo tempo que ele também
ordena para que nós fizéssemos discípulos, né? Fizéssemos discípulos de todas as línguas, tribos, de todas as nações, de todo o mundo, né? Agora, é importante nós entendermos então essa questão sobre o discipulado. Bom, a palavra discípulo significa aprendiz, né? Aprendiz, uma pessoa que está sempre disposto a aprender e também segue, né? E se nós somos de fato discípulos de Cristo, não teremos dificuldade nenhuma, né, de termos o próprio Cristo, o próprio Jesus, como modelo das nossas vidas. Porque é importante nós falarmos sobre o discipulado e também falar do discipulador. Não tem como nós falarmos do discipulado, de discipulado, discípulo, sem falar do mestre, do discipulador, daquele que é o ensinador, daquele que ensina, né? E uma deixa importante que eu quero passar aqui para vocês é que toda inspiração, né? Quando a gente vai falar sobre discipulado que nos remete à conexão, a uma conexão, a um relacionamento. Então, essa conexão é importante no discipulado. Essa conexão é imprescindível no discipulado, tá? Agora, toda inspiração sem conexão com a fonte ou com a referência, né? Aquele que é a nossa referência, aquele que é a nossa fonte, né? Ela gera frustração. Por que gera frustração? Porque o discipulado nos remete a uma profundidade de relacionamento e intimidade, né? O discipulado nos remete a isso. O discipulado nos remete a uma profundidade de relacionamento e intimidade, né? Relacionamento e intimidade. Então isso nos leva ao entendimento de quê? De conexão, né? De estar conectado, ligados, interligados. Então, não tem como ter o processo de discipulado, se fazer discípulos, se não haver esta conexão, se não haver esse entrosamento, se não haver um relacionamento, se não haver uma comunhão, se não haver uma intimidade, tá? Não tem maneira, não tem como nós falarmos de discipulado se não falarmos de comunhão, de relacionamento, de entrosamento, tá? De intimidade. Por quê? Porque o discipulado é um processo de transformação pessoal através do relacionamento. Tá? O discipulado é um processo de transformação pessoal através de relacionamento. Só é possível se ter um discipulado verdadeiro se haver este relacionamento, esta comunhão, esta intimidade, né? É através deste relacionamento, desta comunhão, desta intimidade, que vai gerar o quê? Mudança, né? Mudanças na vida de quem está sendo discipulado, tá? Então, o discipulado nos remete a uma profundidade de relacionamento e intimidade, tá? Como eu falei no começo, agora há pouco, que o discipulado nos remete a relacionamento, né? A intimidade, a uma ligação com o discipulador, com o mestre, com aquele que é o ensinador, aquele que é
a referência, então o discipulado implica uma profunda ligação com o mestre. Por isso, não tem como alguém falar que é discípulo de Jesus se não tem essa profunda ligação com ele. E hoje nós estamos falando então sobre quem é de fato discípulo de Cristo. Quem é de fato discípulo de Cristo? Porque hoje parece que virou moda as pessoas falar, né? Aparece um famoso aí qualquer, né? E fala, agora sou evangélico. Essa é a moda agora, né? Vem um famoso aí, agora sou evangélico, agora sou cristão, né? Agora eu sigo a Jesus. Mas a gente precisa entender qual é o conceito de discipulado. O que é ser de fato um discípulo de Cristo? O que é de fato ser um cristão? É muito mais do que você simplesmente levantar as mãos e falar, a partir de hoje sou cristão, a partir de hoje sou evangélico. Depois cantar uma música aí, um louvor, e convida ali um grupo ali da igreja, o gospel, né? Junta um grupo gospel ali, canta uma música e olha, o fulano, a fulana virou cristão, virou evangélica, virou evangélico e tudo mais. O discípulo de Jesus é completamente diferente disso que vem se falando, que vem sendo pregado por aí. Então, o principal propósito do discipulado é levar as pessoas a seguir a Cristo. É levar as pessoas a seguir a Cristo. Seguir a Cristo não só nas suas ideias. Seguir a Cristo não só nas suas ideias. O discípulo de Cristo, ele o segue tanto nas suas ideias e quanto nos seus exemplos. Ele entende que ele precisa viver conforme Jesus viveu. Esta é a ideia do discipulado. É você seguir a ideia da pessoa e viver imitando os seus exemplos. E é importante que Jesus nos incumbiu essa missão, de fazermos discípulos. Embora Jesus nos incumbiu essa responsabilidade, esta missão, esse imperativo de fazermos discípulos, porém entendemos que nós não fazemos discípulos para nós. Não são nossos discípulos. Nós fazemos discípulos de Cristo. Lembra que eu disse há pouco tempo, agora há pouco, que discipular é levar alguém a seguir a Jesus, levar alguém a seguir a Cristo, levar alguém a conhecer o Senhor e segui-lo também. Agora, embora nós estamos fazendo discípulos de Jesus Cristo, todavia nós nos colocamos como referência, sendo um embaixador de Cristo. Nós, como discipulador, como mestre, como ensinador, como instrutor, nós nos colocamos como quê? Como referência. Nós somos uma referência para aqueles que estão sendo discipulados. E essa referência nossa, na verdade, é uma referência do próprio Cristo. É uma referência que nós recebemos de Jesus. Nós temos de Jesus. É nessa perspectiva que Paulo
disse, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Quando Paulo está dizendo, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, não significa dizer que nós vamos imitar aquilo que é propriamente de Paulo, simplesmente da autoria de Paulo, da criação de Paulo, a vida humana, entre aspas, de Paulo. Mas nós vamos imitar de Paulo aquilo que Paulo imita a Jesus. Tá? Não é sobre Paulo, é sobre Jesus. Embora Paulo esteja dizendo assim, sedes meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, entenda que não é sobre Paulo, é sobre Jesus, é sobre Cristo. Paulo apenas está se colocando como uma referência viva ou humana. Paulo está se colocando como uma referência humana, visível aos olhos nus, aos olhos carnais. Porque o ser humano tem esta necessidade de visão, de ver alguma coisa. Tem essa necessidade de ver. Tá? E quando ele vê, ele tem mais facilidade de aprender. O ser humano aprende mais com aquilo que ele enxerga, com aquilo que ele vê. Isso não tem nada a ver com a questão da fé. Isso é uma outra coisa distinta, uma outra coisa completamente diferente. Agora, eu disse que nós não podemos falar de discipulado, sem falar do discipulador, do mestre. Qual é a mínima exigência, para não falar a máxima, Qual é a mínima exigência, do discipulador, do mestre, do líder? A mínima exigência do discipulador, do mestre, do líder, daquele que ensina, primeiro é ser exemplo em tudo, tá? O discipulador, ele ou ela deve ser exemplo em tudo, na sua conduta, na sua maneira de ser, na sua maneira de falar, na sua maneira de agir, na sua maneira de lidar com a sociedade, com o mundo, com a palavra de Deus, com as questões sociais, tá bom? Com a família. Então, esta é a primeira exigência daquele que é o mestre, que é o discipulador. Porque a gente fala muito de discipulado, discípulos, porém, fala-se pouco sobre os discipuladores, os mestres. E, na verdade, os maiores caos, os maiores problemas não estão nos discípulos. Até porque o resultado do discípulo, ou seja, aquilo que o discípulo se torna, é resultado do mestre, do discipulador. Porque o discípulo só recebe aquilo que vem do discipulador, do mestre, porque ele é um exemplo. Então essa é a primeira exigência de quem quer ser discipulador, de quem quer ser um mestre. A gente vê em muitos lugares, eu falo, não, esse é líder do discipulado. Mas você vai ver essa pessoa que é líder do discipulado, não tem testemunho, tá? Não tem testemunho, não é uma pessoa irrepreensível, não é uma pessoa com uma reputação ilibada, tá? Não é exemplo, não dá exemplo
em nada que ele faz, muito menos do que ele é. Né? Aí você agora pode então fazer uma pergunta que eu vou fazer também daqui a pouco, para falar agora do segundo ponto que é também importante. Então, o discipulador deve ser, primeiro, exemplo. Essa é a exigência mínima do discipulador, ser exemplo. A segunda é referência em tudo. Tá? Então, o discipulador deve ser exemplo e referência em tudo. Lembrando que estamos falando, né, sobre 5 séries, tá, das características do verdadeiro discípulo. E hoje estamos falando do ponto número 1 da primeira série, que é quem é de fato discípulo de Cristo. E aqui começamos falando um pouquinho sobre o conceito de discipulado, e agora vamos falar sobre discipulador, porque não tem como falar de discípulo e discipulado sem falar do discipulador, daquele que se coloca como mestre, como ensinador, como instrutor, né? Como a pessoa que vai então levar, conduzir outra pessoa a Cristo. Né? E só isso em si, esse entendimento de um dos conceitos do discipulado, que é conduzir uma pessoa a Cristo, já nos remete a algo muito importante e sério. Tá? Algo muito sério. Tá bom? O discipulador tem essa responsabilidade de conduzir a pessoa a Cristo. E a pergunta que se coloca é: será que esta pessoa já está em Cristo mesmo? Será que esta pessoa vai poder conduzir esta pessoa, esse discípulo, até Cristo? Por isso é que nós vemos por aí muitas pessoas fazendo discípulo para si. Tá? E não discípulos de Cristo. E a gente, não sei se por força de expressão, por força maior, a gente sempre chama nosso, esse é meu discípulo. Né? É meu discípulo. Tá? A gente chama muito isso, mas o discípulo não é nosso, na verdade. O discípulo é de Cristo. Tá? Tendo embora ele fazer algumas coisas que nós fazemos, porém o que nós fazemos porque Cristo fez. Então não é nosso, é de Cristo. Não é sobre mim, não é sobre nós, é sobre Cristo. Então, para que esta pessoa possa conduzir outra para Cristo, primeiramente ela tem que estar, de fato, em Cristo. Tá bom? Então vamos aqui. O discipulador, o mestre, o líder deve ser, primeiro, exemplo. Segundo, referência em tudo. E aí vem então a pergunta. Se a pessoa deve ser exemplo em tudo e referência em tudo, e agora? Será que tem que ser uma pessoa perfeita em tudo que ele faz? Tem que ser só referência nas coisas que ele acerta, nas coisas positivas? Aqui é o que eu quero esclarecer algo muito importante. O fato de você ter essa exigência, essa cobrança, essa responsabilidade como discipulador, como mestre, como ensinador de outras pessoas, né? O fato de você ter essa exigência, essa responsabilidade de ser exemplo em tudo e referência em tudo, isso não quer dizer que você não falha. O fato de você ser referência em tudo, exemplo em tudo, é também mesmo nos erros, nas falhas, nas tuas fragilidades. Tá? Por quê? Porque a pessoa que você discipula, a pessoa que você acompanha, por isso é que eu disse que não existe isso, não tem como você ser discipulado ou discipular alguém
se você não tem caminhada com essa pessoa, não tem relacionamento, não tem comunhão, não tem proximidade, não tem entrosamento. Por quê? Porque discipulado é uma via de mão dupla, é caminhada, remete ao quê? A um relacionamento. Implica uma ligação. Tá? Então, o discípulo, aquele que está aprendendo, ele precisa aprender contigo também com os teus erros, com os teus acertos, com as tuas falhas, com as tuas limitações, com os teus limites. Ele precisa mesmo ver você errando para ver e saber como você lidar quando você erra. E isso para ele vai ser um aprendizado, vai ser um ensino para ele, porque ele está vendo como você se comporta diante daquela situação, diante de um pecado. Se você confessa o pecado, se você reconhece o equívoco, se você reconhece o pecado, se você é humilde ou não. E tudo isso que você vai fazendo, vai passando, vai vivendo, praticando, você está transmitindo para aquele a quem você está discipulando. Tá? Então, o discípulo, aquele que está a aprender, precisa ver você errar. Você não vai errar de propósito para ele te ver a errar. Mas você vive uma vida desprendida. Uma vida sem medo, sem temor, sem tremor. Viva você mesmo, seja quem você é. Deixa as coisas acontecerem naturalmente. Porque quem tem caráter, ouça bem isso que eu estou dizendo aqui. Isso é uma pérola. Quem tem caráter não precisa forçar nada. Não precisa criar nada. Não precisa inventar nada. Não precisa manipular nada. Ela vive de maneira natural. Porque ela sabe que se errar, ele vai entender que errou, tem humildade, né? Porque quem tem caráter tem vergonha na cara, tem humildade, tá? Ele sabe reconhecer quando errou, quando falhou, ele sabe reconhecer quando está errando, quando está errado, e ele tem a humildade de reconhecer o seu erro, de pedir perdão, de confessar o seu pecado. E isso é virtudes. São virtudes que ele está passando para aquele a quem ele então está discipulando. Né? Então, é importante, né, que ele vê você errando. É normal, é natural. Tá? Não tenha medo de errar na frente do teu da pessoa que você está discipulando, está ensinando. Né? Só fique atento para fazer o certo quando você erra, porque isso vai ser passado para ele. Vai entender, não. Afinal de contas, quando eu errar, eu tenho que me proceder dessa forma. Então, o discípulo de Jesus é este, que aprende não só nas coisas boas, até nas coisas ruins também. Né? Lembra como é que Jesus reagiu diante da tempestade? Isso é um ensino para nós, é uma lição para nós. Tá? Ele agiu de uma forma serena, tranquila. Então, ele está nos ensinando, está nos discipulando, mostrando para nós, falando para nós assim, olha, em momentos de tensão, em momentos de tempestade, a melhor coisa a ser feita não é entrar em pânico. Né? Embora às vezes isso é espontâneo, mas ele está nos ensinando já, né, que a melhor forma de lidar com crise,
com tempestade, com problemas, é nós encararmos aquilo com frieza, com serenidade, com tranquilidade, tá? Porque entendemos que, do mesmo jeito que o problema vem, ele vai também. Então nós precisamos simplesmente entender isso e compreender, né, que o nosso mestre, ele agiu desse jeito diante dessa situação. Ele teve essa atitude, ele teve esse comportamento. Tá? Então eu vou me portar como ele se portou. Tá? Em duas ocasiões singulares, Pedro, ele fez duas declarações muito contundentes, muito importantes, tá? Quando nós falamos sobre o discipulador, a referência, aquele que é a fonte da nossa inspiração, a nossa referência. Então Pedro fez duas declarações muito contundentes, né? A primeira é quando ele fala, né? Quando Jesus pergunta para eles, quem diz a multidão que eu sou? E aí eles vão falando, uns dizem que você é João Batista, outros dizem que você é um profeta, outros dizem que você é Elias, e por aí fora. E Jesus pergunta para eles então, e vós? Quem vós dizeis que eu sou? Ao que Pedro, revelado pelo Espírito Santo, por Deus, ele vai dizer, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Né? Tu és o Cristo. Pedro está revelando então, né, a identidade de Jesus, o ser, quem era Jesus. Né? E isso é muito importante. Tá? É muito importante que as pessoas, né, aqueles que estão sendo discipulados, saibam de fato quem nós somos. Tá? Aqueles que estão sendo discipulados devem saber quem nós somos. Porque quando eles sabem quem nós somos, e nós sabemos que eles sabem quem nós somos, nós temos o nosso caráter inabalável, nós não teremos dificuldade de viver, de conviver, de lidar com essas pessoas. Porque eles sabem quem nós somos. Eles sabem como é que nós agimos, como é que nós reagimos, de onde nós somos, de onde nós viemos, qual é o nosso ser, qual é o nosso temperamento. Né? Então eles sabem. Então Pedro faz uma declaração muito contundente e muito importante. Tu és o Cristo. Né? Tu és o Cristo. E em outra ocasião da declaração de Pedro, foi quando Jesus estava então ministrando, né, e falando da sua morte, ministrando para os discípulos, né, ali havia mais de 70 discípulos, né, ele estava ali ensinando a todos, e no decorrer da mensagem, alguns começaram a se levantar e indo embora, né, alegando de que o discurso de Jesus era muito duro, tá? E daí Jesus então se vira para os 12, para os apóstolos, e pergunta para eles, quereis vós também se retirar? Ao que Pedro novamente vai fazer uma declaração contundente, muito importante, aonde ele fala, a quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Observa o que aconteceu aqui. Pedro diz assim, a quem? Ele não falou aonde nós iremos. Né? Aonde aponta lugares. Né? Ele diz a quem nós iremos. A quem nós iremos. A quem aponta, né, a pessoa. Né? É um pronome pessoal. A quem nós iremos. Pedro está apontando para Jesus como o quê? Como sendo um referencial. Uma referência.
quem aponta um referencial, quem aponta uma referência. E Pedro está apontando a Jesus como sendo a única referência, o único referencial. Lembra que nós falamos lá atrás que o discipulador, o mestre, o ensinador, deve ser referência. Deve ser um referencial, deve ser modelo, deve ser o exemplo em tudo que ele é e em tudo que ele faz. Porque o Evangelho nos remete a isso, ao que somos e ao que fazemos. Não apenas ao que fazemos, não, ou apenas ao que somos, não também. O Evangelho de Jesus nos remete ao quê? Ao que somos e ao que fazemos. E aliás, o que fazemos é fruto ou resultado daquilo que somos. Tá? Porque nós não fazemos boas obras para ser salvo. Nós fomos salvos para fazer boas obras. É diferente, é contrário. Embora alguns ainda acham que a salvação é pelas obras, mas não é, a salvação não é pelas obras. Nós não fazemos as obras para ser salvos, mas nós somos salvos para fazer boas obras. Quem é salvo de fato. Eu gosto sempre de ressaltar isso. Quem é salvo de fato, ele faz, ele pratica boas obras. Tá? Então, para nós irmos para o final do nosso estudo hoje, da primeira série das características do verdadeiro discípulo. Tá? Antes de falar aqui do penúltimo ponto, gostaria de convidar você que está aí do outro lado, nos acompanhando até esse momento, que você pode curtir aí a página, tá bom? Você pode compartilhar nos teus grupos de WhatsApp, tá? Nos grupos de WhatsApp, você pode compartilhar também na tua página do Facebook, você pode curtir, se inscrever no nosso canal do YouTube e por aí fora, tá bom? Então vamos aqui para terminar então a nossa primeira série, onde estamos falando sobre as características do verdadeiro discípulo de Jesus, né? Nós fizemos uma pergunta, né? Quem é de fato discípulo de Cristo? Quem é de fato discípulo de Cristo? Tá? Então, o discípulo de Cristo, verdadeiro discípulo de Cristo, primeiro, é aquele que segue a Jesus, tanto nas suas ideias, e quanto nos seus exemplos. Porque seguir ideias é muito fácil. Você pode seguir ideias de quem está no outro continente, tá? Porque ideias você vê na internet, lê no livro, você pode seguir as suas ideias. O fato de você seguir a ideia de alguém, as ideias de alguém, não te torna discípulo verdadeiro desta pessoa. Tá bom? Não te torna discípulo desta pessoa. Porque você pode seguir a ideia de alguém pelo livro, por um vídeo, pela internet. E aí a gente vê muita gente falando, aquele é meu mestre, eu sou discípulo dele, mas ele mora, por exemplo, no Brasil, e o mestre dele, o discipulador dele mora nos Estados Unidos, ou ele mora em Angola, né? Falar aqui da realidade angolana, ele mora em Angola, e ele fala que o mestre dele está na Nigéria. Ele nem conhece o tal mestre, nem o tal mestre ele conhece, mas fala que é meu mestre. Não, é meu mestre. Então mestre como? Eu repito aqui, o fato de você seguir as suas ideias não te torna verdadeiro discípulo dessa pessoa. Tá bom? Porque
Discípulo é aquele que segue as ideias e imita os exemplos. Agora, como é que você vai imitar exemplo dessa pessoa se você não convive com ele? Como? Você nem conhece a pessoa, você conhecer a ideia de alguém, não é conhecer a pessoa. Então você pode seguir alguém que você não conhece. Tá? Então por isso é muito sério a questão do discipulado. É muito sério, é muito importante entender isso. Não basta só você conhecer as ideias dele do livro, das pregações, das lives. Eu tenho dito sempre assim, quer aprender, quer entender, quer aprender a pregar, quer ser discípulo. Meu irmão, é caminhar juntos. É caminhada. E isso demanda tempo, demanda paciência. Porque fazer discípulo não é da noite por dia, não é assim, ó. Não, eu não passo de mágica, não existe. Não existe discipulado ou discípulo que são feitos a micro-ondas. Não tem isso aí. Discípulo do iFood, não existe isso aí. Tá? Verdadeiro discipulado demanda tempo, caminhada, relacionamento, comunhão, conhecimento, entrosamento, andar juntos, tá? Crescer juntos. E na verdade, é gostoso o discipulado, por quê? Porque no processo do discipulado, não é só aquele que é chamado de discípulo que aprende e que cresce. Não. Tanto aquele que é o mestre, que é o discipulador, quanto aquele que está aprendendo, os dois estão crescendo juntos. Tá? Eles estão crescendo juntos, os dois estão aprendendo juntos. Tá bom? Então, este é o segredo do discipulado, a coisa gostosa do discipulado. Tá? Então, é seguir as ideias e imitar os seus exemplos. Agora, Jesus levou praticamente 3 anos ali para formar os seus discípulos, tá? Para fazer os seus discípulos. Levou ali mais ou menos 3 anos, tá? Em que eles aprenderam todo o tempo, todo dia com Jesus. Né? E Jesus sempre fazia questão de dizer, assim como eu estou fazendo, façai vós também. Assim como eu vos fiz, façai vós também. Assim como eu vos dei exemplo, façai vós também. Tá? E você vê que Jesus fala pouco, se não quase nada, sobre o que eu falei. Tipo assim, falem conforme eu falei. Você não vai... Eu pelo menos ainda não encontrei isso, né? A Bíblia é grande, já li ela, mas nunca encontrei ainda isso. Você encontrou, depois deixa aqui na mensagem, eu vou estudar isso aí. Né? Jesus fala assim, falem conforme eu falei. Né? Preguem do jeito que eu estou pregando. Né? Com essa eloquência aqui. Né? Ou mais calmo, ou mais agitado. Né? Falem desse jeito. Não. Você vê que quase toda vez Jesus falava assim, façam como eu fiz, assim como eu vos fiz, assim como eu vos dei exemplo, façai, sirva, ame. É tudo na base de quê? Na base de exemplo, na base de referência. Então o discipulado é isso, exemplo e referência, modelo. Tá bom? Então, eles aprenderam com Jesus no quê? Nas reações, nas atitudes, no comportamento, no sofrimento, no caráter, nas obras, no amor. E mais uma vez Jesus sempre falou, porque eu vos fiz e dei exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Tá bom? Então, eu termino falando o seguinte. Jesus não disse
para os seus discípulos apenas falarem o que ele falou, para repetirem as suas palavras. Tá? Mas ele mandou os discípulos reproduzir os seus atos, reproduzir as suas atitudes, reproduzir o seu comportamento, reproduzir os seus exemplos. Jesus mandou fazer isso. Tá? Jesus mandou fazer o quê? Jesus não mandou falar do amor, simplesmente. Vão lá e preguem o amor, falem do amor. Jesus disse o quê? Ama. Tá? Amar não é falar. Amar é prática, é fazer, é manifestar, é demonstrar. Jesus falou o quê? Vão lá e preguem o perdão. Não, ele disse o quê? Perdoa. Prática. Olha que o evangelho, ele é prática. O evangelho é prática. Não é muito falar, é fazer. Jesus disse o quê? Ide por todo mundo. Ele falou pregar o evangelho. Mas ele disse o quê? Fazei discípulos. Ensinem a guardar. Esse ensine a guardar não é apenas para incutir na cabeça deles os mandamentos, olha, encher a cabeça dos outros com bom de ensinamento, bom de conhecimento, não. É ensinar eles a praticarem as coisas, a viverem o evangelho, a prática do evangelho, ensinando-os a guardar todas as coisas, não é todas as palavras. Porque nossa cabeça está muito cheia de palavras, de muita coisa, muita informação, muito conhecimento, mas as nossas mãos estão escassas de boas obras, de atitudes. Os nossos pés não saem de onde estão. As nossas mãos não alcançam, não tocam. Os nossos ombros não abraçam, não recebem, não reclinam ninguém. Os nossos olhos não enxergam a necessidade dos outros. O nosso corpo não se movimenta. Então, a pergunta que se coloca é: o que nós estamos fazendo? Ou reproduzindo? Vamos continuar a falar? Falar. Né? Há pessoas que sempre falam isso aí, né? Falar, até papagaio fala. É a coisa mais fácil, meu irmão. Tá? É a coisa, a começar daqui de mim, ó. De mim aqui estou falando para vocês. Falar qualquer um fala. Qualquer um fala. Agora vamos na prática. Vamos no fazer. Na reprodução daquilo que é o evangelho. Então, é importante. Tá bom? Bom, então nós vamos ficando por aqui. Quero agradecer a Deus pela tua vida. Hoje demos abertura então da nossa série, 5 séries sobre as características do verdadeiro cristão, ou seja, do verdadeiro discípulo, perdão. As 5 características do verdadeiro discípulo. Hoje falamos então um pouquinho sobre os conceitos do discipulado e respondemos então a pergunta: quem é de fato discípulo de Cristo? Na quarta-feira agora, a gente vai dar sequência. Vamos então na segunda série do discipulado. Não perca nenhuma série, porque nós vamos aprender bastante com esse assunto. Agora, deixa-me lembrar a vocês todos que dia 2 do mês que vem, dia 2 de novembro, eu estou já em 2021 já, né? Dia 2 de novembro agora, daqui mais ou menos 2, 3 semanas, teremos o nosso seminário, tá? Seminário sobre evangelismo e discipulado infantil. Tá? Temos dito sempre, a salinha da nossa igreja,
o berçário da nossa igreja não pode ser apenas um lugar onde olhamos as crianças, colocamos as crianças para não atrapalharem o culto. Deve ser um lugar de ministração às crianças, de ensino, de princípio, de conhecimentos da palavra de Deus. E isso é possível. É possível as crianças serem ministradas, até se dentro do ventre ela pode ser ministrada. Agora imagina ali no berçário, imagine na salinha, tá? É importante, é preciso isso. Então aqui eu faço um apelo a todos vocês. Esse seminário é para pais, professores, de escola dominical, professor de escola pública, privada, aqueles que têm vocação de trabalhar com criança, que trabalham com criança. Então é para todo esse público, tá bom? A inscrição é R$25, esse valor está incluso o certificado, o coffee break, está incluso também o material, tá bom? Então nós temos, vai ser presencial no auditório da Faculdade UNORP, né? É um auditório grande que cabe 175 pessoas, porém só abrimos vaga para 50 pessoas. Então não perca, porque a inscrição já está indo para o final, para encerrar. Então corra, aproveita, faça a inscrição e participa deste seminário que será um tempo de Deus. Não vai ser apenas um momento, um tempo de trazer apenas conhecimento, informação, não. Vai ser um tempo de ministração de Deus, de intensa ministração, aonde receberemos não só conteúdo de conhecimento, mas receberemos também a capacitação do Espírito de Deus para fazermos diferente e fazermos diferença nesta cidade de Rio Preto e região. Por isso não perca. Faça a tua inscrição, você pode fazer pelo WhatsApp mesmo, tá bom? Pelo WhatsApp você pode fazer. O WhatsApp é 17, o DDD, tá? 991 62 58 73. Este é o WhatsApp que você pode chamar e fazer então a tua inscrição e garantir a sua vaga, a sua presença no seminário dia 2 de novembro. Das 14 horas até 18h30. Que Deus nos possa abençoar neste dia. Amém? Bom, vamos terminar então com uma oração e não esqueça, quarta-feira estamos de volta para darmos continuidade do nosso assunto. Amém? Aí mesmo onde você está, vamos orar. Se você quiser fechar os teus olhos, você pode fechar os teus olhos, levantar as tuas mãos, se você puder. Tá bom? Não é condição para você falar com Deus ou receber alguma coisa, mas é apenas para você então estar conectado aqui conosco. Pai, em nome de Jesus, te louvamos neste momento. Graças te damos porque tu és bom. Obrigado porque tu és santo, justo e poderoso. Queremos te louvar, ó Deus, pela vida desse irmão, desta irmã, que até aqui nos acompanhou, nos acompanha. Pedimos a tua bênção, a tua paz, a tua graça que visita o seu lar, a sua família, a sua vida, no nome de Jesus. Pai, abençoe mesmo, Senhor. Transborda na sua vida, ó Deus, para que essa pessoa possa também transbordar em outras pessoas, ó Deus. Em nome de Jesus, abençoe o seminário que vai acontecer dia 2 de novembro. Ó Deus, todos que estarão participando desse seminário venham ser, Deus, tremendamente tocados, impactados e cheios da tua presença para transbordar em outras pessoas. Nós sabemos que não será sobre nós, mas será sobre o Senhor, sobre a tua presença, sobre o Espírito de Deus que nos visitará, Pai, sem reserva, para nos encher, para nos capacitar. Nós te pedimos e te agradecemos que o Senhor esteja conosco sempre, assim como o Senhor disse na sua palavra: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Obrigado, Pai, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe e shalom até quarta-feira.